Oi amigos e amigas, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo resenha deste livro maravilhoso chamado Violeta, da Isabel Allende. Já quero deixar claro para você não se preocupar que esse vídeo não tem spoilers, tá? Eu vou falar da sinopse, falar o que eu achei. Só que tem algumas cenas aqui com spoiler que eu gostaria de comentar, mas eu vou deixar pro final do vídeo, tá? Então não se preocupe. Quando eu for falar da cena eu aviso vocês e não vai ser tipo uma outra resenha com spoilers. Não, a resenha toda vai estar aqui. Eu só quero falar de uma certa cena lá no final. Também quero deixar claro que eu não ia fazer um vídeo resenha desse livro aqui, porque eu não ando fazendo muitos vídeos só de resenha, né? Eu fazia no meu canal antigo. Se você não sabe, esse canal é novo, porque eu abandonei o meu outro de 80 mil inscritos, mas enfim, essa história aí já passou, já superei. Mas eu tô começando aqui do zero, né? E eu não tô fazendo muito vídeo resenha aqui. Eu deixo pra resenhar os livros, geralmente em leituras do mês, né? Que eu faço um apanhado geral e tal, falo ali um pouquinho sobre o que eu achei. Então, assim, gente, não tava esperando fazer um vídeo só pra essa obra-prima, só que ontem eu terminei esse livro em lágrimas. Eu até postei no Twitter uma foto, eu mandei pro pessoal do Catarse a foto de quando eu terminei de ler esse livro, porque ele começou ali o último capítulo dele, meus olhos já estavam se enchendo de lágrimas. E daí, nossa senhora, a última frase, só de pensar aqui, meu olho já fica assim, ó, emocionado. Mas, enfim, eu vou contar agora a sinopse pra vocês. Aqui a gente vai acompanhar, então, a vida da Violeta, desde o momento que ela nasce até o momento que ela morre. Então, ela nasce em 1920 e ela vai morrer, gente, em 2020. Então, no livro, ela nasce numa pandemia e morre em outra pandemia. E relaxa que não é spoiler, é o que está aqui na sinopse pra gente entender como é que esse livro vai se seguir. Então, sim, a gente vai acompanhando toda a vida dela, desde o nascimento, infância, adolescência, vida adulta, a sua velhice, enfim, vocês entenderam. Então aí vocês já podem imaginar que a gente vai se apegar muito à personagem, porque a gente vai acompanhar cada pedaço da sua vida. No livro, inclusive, não deixa claro falando que o país que ela mora é o Chile, mas assim, gente, dá pra entender, até porque durante uma parte da história, em 1973, se eu não me engano, ocorre a ditadura militar, que foi a ditadura militar que teve no Chile. Então aqui os personagens acabam passando por isso, a gente entende tudo que tá acontecendo ali, e é bem interessante que depois de ler o livro, eu até fui pesquisar mais sobre, e deu pra ver assim que a autora realmente fez uma super pesquisa pra ter colocado isso aqui. E só pra deixar claro, gente, a Isabel, ela nasceu no Peru, mas pelo que eu pesquisei, ela tem nacionalidade chilena. Ela viveu ali muito tempo no Chile, só que quando ocorreu a ditadura, ela acabou indo morar na Venezuela e hoje em dia ela mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Se eu falei alguma coisa errada, me perdoem, mas é literalmente o que tá escrito aqui na parte da autora, tá? Enfim, não tem muito o que falar da sinopse, tá? É bem um basicão, é bem isso. E assim, gente, o que vai acontecendo nesse livro são coisas bem pesadas que vão refletindo muita coisa da vida da mulher nesse país sul-americano. Então, assim, gente, a sinopse é basicamente isso. Vai acontecer muita coisa na vida dela, até porque a gente também vai acompanhar a vida dela com outras pessoas, então a gente meio que acompanha também a convivência dela ali com o irmão, com a mãe, com o pai, com as tias, com uma preceptora que vem lá de Londres. A gente vê também essa preceptora passando por algumas coisas. Então é literalmente um livro da vida, é como se fosse aí uma biografia. Inclusive, quando a gente começa a ler, a gente vê que quem tá escrevendo essa história é a própria Violeta, porque ela tá contando pra uma pessoa chamada Camilo sobre a vida dela, detalhando tudo que já aconteceu. A gente não sabe quem é esse Camilo, né? A gente vai descobrir, tipo assim, passando um pouco da metade, e daí, né, depois a gente consegue entender um pouquinho mais sobre essa questão da história que ela está contando pra ele. Agora eu preciso falar pra vocês as minhas impressões desse livro. Bom, logo de início eu achei ele, assim, extremamente lento. Eu levei um tempo pra engatar na leitura, e eu ali no início, gente, tava lendo, tipo assim, o mesmo parágrafo diversas vezes, porque sabe quando a leitura não te prende? Daí tu tá lendo e do nada tu vê, assim, que tu não pegou nada do que tu leu, daí tu tem que voltar ali. Enfim, foi o que aconteceu com esse livro. Eu não digo que ele estava sendo chato, mas sim, ele tem esse início um pouco mais lento. Porém, conforme tu vai avançando na história, continua lendo, ele vai melhorando o ritmo. E aqui eu senti uma coisa que eu sinto muito com os livros do Stephen King. Por quê? Porque eu sinto que aquele velhinho, ele costuma às vezes fazer um início mais lento, porque ele detalha bastante as coisas, só que esse início lento que ele faz é extremamente essencial para que a gente consiga se apegar ainda mais com os personagens e com a história.
E aqui eu sinto que foi muito isso que aconteceu, porque essa parte lenta que a gente acompanha é mais a parte da infância dela, quando ela nasce ali com o pai, quando eles se mudam, etc. Então é uma parte um pouco mais lenta, mas pra gente entender como é que é a personalidade dela, como é que é as famílias ali, né, tipo os familiares dela, entender um pouco como é a relação dela com a mãe, com o pai, com o irmão, com a Miss Taylor, que é uma personagem bem importante daqui. Então, tipo assim, por mais que seja lento, que nem eu falei pra vocês, não é uma coisa chata de se ler, sabe? Você quer saber o que vai acontecer e por isso, assim, que eu não abandonei a história. E eu acho que foi quando chegou nas 130 que eu percebi que o meu ritmo de leitura tinha mudado, porque ele já foi acelerando e eu não queria mais largar essa história. Depois das 130 eu tava tão assim, gente, dentro de tudo que tava acontecendo que eu tava passando muita raiva com os personagens. E se vocês verem aqui, o livro não tem nada de marcação, porque eu comecei a ler e por conta dessa lentidão eu achei assim que o livro não ia melhorar, eu achava que eu não ia me apegar em nada. Então assim, eu acabei já não anotando nada no início e quando eu vi, a partir das 130, eu devorei o livro. Então eu nem queria parar pra poder escrever coisas e tal. Eu devo ter escrito umas 2 coisas nesse livro aqui que me marcaram, mas assim, não foi uma coisa que eu parava e escrevia e tal. E eu tenho certeza que se eu fosse reler esse livro, né, agora que eu já sei tudo que aconteceu, eu leria com mais calma pra poder escrever minhas anotações, porque vai sair um vídeo no canal, eu acho que quando eu postar esse, eu não vou ter postado aquele, enfim. Mas eu vou postar um vídeo no canal falando sobre escrever em livros, né, então vocês vão entender um pouco dessa questão, o que eu tô falando aí de escrever em livros, né. Mas assim, às vezes as pessoas acham que, não tem nada marcado que você não gostou do livro. Às vezes não, às vezes é justamente porque eu amei tanto o livro que eu não queria nem parar pra escrever. E foi o que aconteceu aqui. Outra coisa que eu quero dizer sobre a história é que, assim, me lembra muito uma vibe Helena Ferrante, porque quem leu a tetralogia Amiga Genial sabe que aqueles livros refletem muito a vivência de uma mulher italiana naquela década, na década de... eu não me lembro, gente, quando o livro se passa, 1960? Eu não lembro, mas assim, gente, é um reflexo total como as mulheres viviam, né, do machismo da época, de tudo que ocorria, violência, etc. E aqui vai ser o reflexo da mulher nessa época, porém na América Latina, né, na América do Sul. Vai refletir muito sobre como as mulheres eram tratadas ali no Chile, como que as coisas ficaram por conta dessa ditadura. A própria Violeta mesmo tá passando ali por situações bem difíceis que realmente dói o coração. Tem muito assunto sobre violência doméstica. A própria Violeta não é spoiler, mas ela passa por isso, ela conhece pessoas que passam por isso, pessoas que acham que isso é normal. A gente também vai ver um país onde as coisas começam a mudar, mulheres querem seus direitos, a gente vai conhecer outras personagens extremamente fortes aqui. E a Violeta em si já é uma personagem muito à frente do seu tempo. Se você for ler as coisas da Isabel Allende, você vai ver que ela é uma escritora muito à frente do seu tempo. Pelo que eu vi, ela é uma senhorzinha agora, de uns 80 e poucos anos. Então, assim, já dela ter escrito isso, colocado esses pensamentos na Violeta e em outros personagens, a gente já vê que a mulher, gente, já tava lá pra frente, entendeu? Então já fica aí minha recomendação, caso você goste de Helena Ferrante e quer ler uma coisa um pouco mais próxima do que as mulheres passavam por aqui, eu recomendo demais Violeta por conta disso. Outra coisa que me pegou muito nesse livro, assim, que foi o mais dolorido pra mim, é que nem eu falei pra vocês, ela vai nascer numa pandemia e ela vai morrer em outra. Então assim, gente, de 1920 até 2020, acho que dá uns 100 anos, não sei, eu sou ruim em matemática, então, mas assim, ela vive pra caramba, sabe? Então, já por conta disso, me pegou a questão de que é ela que vai ver as pessoas morrendo ao longo da vida dela, e isso me machucou demais. Olha, gente, você tá ali vivendo, de você ver tias morrendo, mães morrendo, avó, etc, todo mundo que tá ali no seu círculo, porque ela foi a pessoa assim que viveu pra caramba, na ideia, a pessoa que vive pra caramba acaba vendo todas essas mudanças, e além dessas mudanças de morte, que foi o que mais me pegou, por ela ver nascimentos e mortes, né, ela passou também, assim, gente, por vários períodos históricos, digamos assim. Não vários, né? Mas ela pegou a ditadura e tal, ela pegou várias mudanças. Ela tava ali na infância dela numa época que não tinha computador, e depois ela já tava lá em 2020 com o computador. Então foi muito interessante ver uma personagem que pegou tantas mudanças assim, e o pensamento dela foi mudando conforme os anos foram passando. É bem interessante também algumas outras questões que eu não posso falar, mas essas questões envolvendo política. Ela é uma personagem que vai mudando o pensamento dela também, então foi uma coisa muito interessante pra mim ver, porque querendo ou não, ela não ficou com aquele pensamento de sempre. Conforme os anos foram se passando, ela foi mudando também a forma que ela via vários acontecimentos, né? Então às vezes ela
tava lá com uma pessoa também, não tratava ela bem, levava um tempo até ela se desprender. Porque querendo ou não, né, se a gente for ver aí as mulheres no tempo de hoje, às vezes é bem difícil pra uma mulher perceber que ela não tá numa situação legal e leva um tempo, e a gente não culpa essas pessoas, né? E a Violeta é uma mulher que vai passar por diversos momentos nesse estilo. Eu achei assim, gente, bizarro a forma que eu me apeguei a todos os personagens dessa história, a forma que eu ficava assim extremamente brava com alguns personagens, ou a forma que eu chorava, que meus olhos se enchiam de lágrimas, que nem eu falei, eu chorei no final, mas assim, antes do final já teve algumas cenas ali que meus olhos se encheram de lágrimas, sabe? Porque, nossa, me marcou muito, muito. Parece que eu era a própria Violeta vivendo todos esses tempos aí. Então, assim, gente, é uma leitura, assim, que valeu muito, muito, muito a pena pra mim. O que eu falo pra você, se esse início tiver lento pra você também, porque eu acho que talvez vá de pessoa pra pessoa, mas quando eu comecei a ler esse livro, me falaram, Ana, realmente o início ele é bem lento, mas logo você pega o ritmo. Então, assim, talvez você comece a ler, você sinta isso, mas não se força, sabe? Tenta ler um pouquinho todo dia. Quando você vê, você já vai chegar numa parte que as coisas já vão assim, ó, gente, andando super rápidas, tá? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, que eu achei super legal, é porque, né, que nem eu falei, a gente vai acompanhando todas as fases da vida dela, e eu achei muito sutil a forma que ela passava da infância pra adolescência, pra vida adulta e tal. Não é uma coisa assim marcada, tipo, nossa, agora eu sou adolescente, agora eu sou adulta. Não, gente, as coisas, os acontecimentos passavam de uma forma tão leve que quando você via, você já tava ali na velhice com ela, sabe? Não era uma coisa assim, meu Deus, tá, agora tem esse tempo aqui, né? O livro, ele acaba sendo dividido, então, tipo assim, mostra assim a data, né? Ah, 1920 a tal parte, né? Daí você lê, daí depois, sei lá, tipo, 1980 até 2020, e você lê. Então tem essas marcações, só que, por exemplo, na primeira parte você vai acompanhar a infância, a adolescência dela, e ela vai passar por essas partes de uma forma assim, gente, que você não nota. Quando tu vê, ela já tá adolescente. Então é impressionante como isso aconteceu. Que escrita maravilhosa. Então, assim, já digo aí pra você tá preparado pra ler esse livro, né? É um livro muito rico, cheio de história, cheio de sentimentos, cheio de reflexões super interessantes. Eu até recomendaria, antes de você ler o livro, relembrar um pouco sobre o que aconteceu lá na ditadura do Chile. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu assisti que eu adoro, que é do canal Parabólica, simplesmente o melhor professor de história do YouTube. E eu acabei vendo o vídeo depois de ler o livro, mas eu acho que se eu tivesse visto o vídeo antes, poderia me marcar ainda mais tudo que acontece aqui. E assim, gente, saí da escola já faz um tempo, tá? Eu me formei em 2015, então eu não me lembrava. Eu lembrava assim por cima, mas daí o vídeo do professor tem muito mais detalhes. E vocês vão ver, tipo, quando vocês verem o vídeo e lerem tudo que acontece aqui, vocês vão ver como ela deixou assim rico em detalhes, sabe? Então se preparem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar agora rapidinho só de uma cena, na verdade, assim, que mexeu comigo. Então se tu quer spoiler, fica aí. Se não quiser, né, o que é certo você não querer, vá ler o livro primeiro e depois que você volta. Mas eu espero que eu tenha falado tudo que eu queria e agora vamos pra parte de spoiler. Gente, vindo rapidinho pra parte de spoiler, na verdade a única coisa que eu queria comentar é que foi muito dolorido pra mim ver a história, né, da filha dela, a Nieves, não sei como é que fala, mas nossa, pra mim foi extremamente dolorido ver isso, ver ela entrando no mundo das drogas, ver tudo que ela passou, vivendo na rua, etc, e depois ela morrendo. Nossa, isso pegou assim demais pra mim, porque parece até, conforme eu ia lendo, que era assim alguém que eu conhecia, sabe, de tão próximo que eu acabei ficando. Me doía saber quando ela tava escrevendo que não sabia onde a filha dela tava, etc. Nossa, me doía muito porque parecia até alguém que eu conhecia, porque a gente acaba se preocupando, né? Então, assim, isso me pegou demais. E é claro, o que me pegou muito foi o final do livro. Nossa, aquela última frase, gente. Adeus, Camilo. Nieves veio me buscar. O céu está lindo, gente. Eu terminei de ler isso, eu fiquei assim. E antes dessa parte, eu já tava assim, ó, gente, já limpando algumas lágrimas, né? Porque daí é esse capítulo final, o Adeus, Camilo. E daí, antes disso, já tava aqui um final que eu já tava, né? Que ela fala, né? Cuida-te. Muita gente precisa de ti. Eu fiquei tipo... Então, meu Deus, que livro espetacular. Nossa, eu tô passada, chocada que eu demorei tanto tempo pra ler. Na verdade, não tanto tempo, né? Porque esse livro saiu, sei lá, tipo, em 2022. Então é super recente. Mas assim, gente, meu Deus, sério.
eu chorei demais. Então, enfim, é isso. Quero finalizar o vídeo, então, dando um agradecimento a todos os apoiadores do Catarse, que eu tô com esse projeto aí de Clube do Livro, e eles estão me apoiando. E é aquela coisa, gente, mesmo que você não possa apoiar o projeto, não tem problema. Só de você assistir o vídeo aqui sempre me ajuda. Eu sempre vou falar isso porque é a mais pura verdade, tá? Mas é isso. Um beijão pra todo mundo e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!